Oi, galera do Auto Treinamento 10, eu já estava com saudade de vocês, a galera que acompanha o nosso trabalho, né, que tem sido aí fiel com a gente o tempo todo. Quero fazer esse vídeo aqui para vocês hoje, né, porque o que tem acontecido bastante é alunos que fogem por causa do medo. Então, nosso tema de hoje do nosso vídeo é fuga e esquiva, tá? Antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante e que aí outras pessoas também conheçam o nosso trabalho. Bom, gente, o que tem acontecido? Ultimamente, eu tenho pego algumas alunas, bastante, na maioria delas, a maioria tem medo. E o medo faz com que você fuja da situação de risco. Já começa que quando você vai começar a fazer as suas aulas práticas, começa a acontecer um monte de coisa, né? Dor de barriga, suadeira, qualquer coisa que acontece, você já usa isso como isso é um sabotador gravíssimo. Ah, não, tá acontecendo isso porque é um sinal para eu não ir. Gente, isso realmente é um sabotador, não pode, você tem que continuar, você tem que colocar isso como meta, como objetivo, para que as outras coisas que possam acontecer não seja também aí um fator de você parar. Então, gente, quando a pessoa ela vem para o carro, ela já fica o tempo todo pensando o pior, pensando que pode acontecer situações diversas, situações graves. Então isso também acaba atrapalhando muito o desempenho, porque o aluno ele está fazendo a aula e o tempo todo ele está com medo, o tempo todo ele está meio que ali esperando acontecer uma tragédia, e isso é algo assim que tem que ser trabalhado, porque é um sabotador grave e também, né, pode aí impedir você de avançar. Então, para vocês entenderem o que é fuga ou esquiva, quando, por exemplo, o aluno ele está numa avenida. Numa avenida, gente, a preferência vai ser sempre sua. Não tem como uma avenida ser a vez do outro. Você está na avenida, por exemplo, você está lá na Rua Maria. A Rua Maria, ela é uma rua sua, tá? Eu acredito que seja por isso que cada rua tem seu nome, porque ela vai ser sempre a sua preferencial, a não ser que de repente tenha uma outra rua, né, que uma avenida que corte ela, daí a preferência será da avenida. Já aconteceu já de lugares que eu está, que a rua ela é uma avenida, né, ela é uma rua normal e depois tem uma avenida que corta. Então, se é uma avenida, a preferência é de quem está na avenida. E aí você está na Rua Maria, tá? Então a preferência vai ser sempre sua. Porém, gente, o que acontece? A pessoa ela vê um carro querendo entrar, ela já para, ou então ela joga. Quando ela joga, ela tá se esquivando, tá? Isso se chama esquiva. Ela dá aquela jogadinha, às vezes até com o corpo, de medo do carro entrar. Porém, logicamente que na maioria das vezes o motorista que está dirigindo, ele sabe o que ele está fazendo. Já fiz um vídeo também falando sobre isso. O motorista ele tá na rua, na verdade o inexperiente geralmente é quem está começando, mas o motorista mais antigo já tem todas as malícias do trânsito, tá? Então, por exemplo, agora atravessou um rapaz aqui, ó, no meio, um carro muito grande, não sei nem o nome desse carro, é um carro da Jeep enorme, vai passar aqui do nosso lado, ó, e ele sabe que eu não iria bater nele, porque ele tem essa consciência. Mas se é um aluno que está aprendendo, o aluno jamais faria uma manobra dessa. Por quê? Porque os pensamentos automáticos, eles são pensamentos disfuncionais. Então, o tempo todo, ele vai vir falando que vai acontecer uma tragédia e você vai acreditar. Na verdade, o certo seria o contrário, entendeu? E sempre você acreditando que, de fato, a tragédia vai acontecer, é que você atrai, porque pode acontecer pelo medo que você está. Então, gente, como que
que acontece essa fuga e esquiva. O tempo todo a pessoa ela tá se esquivando, o tempo todo, vai entrar um carro ali, ou então acelera ou para com tudo de medo do carro entrar, sendo que você que está numa preferencial, você que está aí numa rua, né, numa rua reta. Ou então, se você achar que é difícil, que é complicado, que você tem medo mesmo assim, também tem as listas, a maioria, né, das ruas assim principais, avenidas também tem a simples, né, e a dupla contínua. No caso, a dupla contínua, ela sempre vai estar te orientando, ou que seja a simples, que seja seccionada ou tracejada, como alguns falam. Se ela estiver para você, é porque a avenida é para você. Quando ela acaba, começa a outra. Então aí já não é mais a sua preferência, para você entender. E você não precisa o tempo todo ficar fugindo, porque quem está querendo entrar sabe que não é a vez dele. Mas tem aqueles famosos motoristas que embicam, né? Quando eles embicam, eles estão... Algumas pessoas ficam com medo, né? Quando alguém embica e para o carro para poder deixar ele ir. Essa embicadinha que ele dá é como se fosse um pedido de segura aí para mim entrar, entendeu? Mas nem sempre você precisa segurar. Você pode passar direto porque a vez, ela é sua. Mas o tempo todo a pessoa se esquiva, né? Esquiva da situação. Por exemplo, quando vai entrar um carro do seu lado, né? O rapaz entrou sem dar seta. Quando vai entrar alguém, você tem duas mãos e você fica com medo da pessoa entrar e bater em você e você joga o carro. Muitas vezes acontecem acidentes, por quê? Porque você está se esquivando para o seu lado esquerdo, e o seu lado esquerdo pode ter um carro, ou pode ter uma moto, ou então um buraco também. Você tá vendo um buraco e a maioria das vezes isso é normal, tá, gente? A pessoa esquivar pro lado esquerdo. Então, vi um buraco, me esquivo pro lado esquerdo. Consequentemente, se tiver um motoqueiro aqui e eu não tenho ainda a prática, eu vou bater nele. Ah, mas Rose, eu vou olhar no retrovisor. Se a pessoa ela não tem prática, ela não vai olhar no retrovisor, porque isso requer tempo, tá? A pessoa que tá começando, ela vai aprender uma coisa, para depois outra, para depois outra. É muito gradativo, gente, é muito devagar, entendeu? Então, aos pouquinhos você vai aprendendo cada coisa. Mas uma das principais que eu friso bastante é tomar cuidado com a esquiva. Porque quando você se esquiva de uma situação de risco, você pode causar uma muito maior, porque você pode bater em alguém que tá, de repente, do seu lado. Entendeu? Então é extremamente importante esse cuidado de não, vou me manter aqui. Porque se você se mantém aqui, porque às vezes tem um carro saindo aqui do acostamento e ele bate em você, ele vai pagar. Mas se você bater no outro carro, quem vai pagar é você, porque você está se esquivando de uma situação e você está causando outra, tá? A fuga, por exemplo, o que acontece? A fuga, vamos falar mais precisamente, um farol. Você está vendo o farol e o farol está no amarelo. O que você faz quando você está aprendendo? Enfia o pé e acelera para poder fugir, né, da situação de ter que parar. Isso é muito ruim. Por quê? Porque você está deixando de aprender parada e saída, porque você está o tempo todo correndo da situação, tá? Rose, eu tenho muito medo de ladeira, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um caminho. Eu fazia muito isso quando eu estava aprendendo. Vou pegar um caminho que não tenha ladeira, eu estou fugindo da situação. Então, quer dizer, eu penso que fugindo da situação vai ser mais fácil para eu me sair bem. E tá errado. Na verdade, eu preciso, logicamente, uma pessoa que me direcione e que eu possa pegar essas ladeiras, que eu possa sair com segurança. Então, gente, por isso que a gente sempre frisa, fala bastante sobre a importância de você fazer aula. Por quê? Porque uma pessoa que não sabe, um parente seu, ele não sabe disso, ele não tem noção sobre isso. O que é fuga, o que é esquiva, entendeu? Ele não vai entender a importância de você parar. Logicamente que ele vai procurar caminhos mais fáceis para você, porque é muito confortável para ele, porque ele não vai saber te direcionar, te ensinar da forma correta, tá? Então, o que eu tô passando aqui para você são coisas simples, detalhes, tá? Porque dirigir tem muitos detalhes. Quando você consegue entender esses detalhes, você consegue dirigir com toda segurança. Uma vez o rapaz, ele veio de frente comigo, um palhaço na verdade, né? E ele
falou assim, vou assustar essa menina. E ele veio com tudo pra bater de frente. Mas ele não ia bater, ele só queria me assustar. E aí, como eu já entendo como funciona, eu falei, eu não vou fugir, eu vou permanecer aqui e ele que desvie. E na hora que ele tava chegando perto, ele, eita, que mulher louca. Tipo, louca por quê? Porque na verdade o louco era ele que tava vindo pra cima de mim. Mas ele esperava que eu fosse fugir da situação. Ele esperava que eu fosse subir na calçada, que eu fosse fazer alguma coisa do tipo que muitas outras pessoas fariam. E eu permaneci. Por quê? Se ele batesse de frente comigo, na minha mão, obviamente que ele iria apagar o meu carro e iria apagar o carro dele também. Só que a pessoa que ela tem os pensamentos disfuncionais nunca olha para um outro lado, que quem bater em você vai ter que pagar. Não, ela pensa, não, ele vai bater em mim e vai acontecer uma tragédia. E não pensa que se ele bater em você, ele tá acabando com o carro dele também. Uma pessoa que embica, ela não vai entrar com o carro com tudo, porque ela sabe que se ela embicar e se bater, ela tem que pagar porque ela entrou, ela não podia entrar, não era a vez dela. Então assim, gente, é sempre importante você saber se é a sua mão, se você pode dirigir nela, tá? A maioria das meninas que eu dou aula fala assim, Rosa, eu nem sempre sei quando é minha mão. Na maioria das vezes eu não sei quando que é minha mão. Isso é ruim. Você precisa saber quando que é a sua mão, tá? Porque senão você pode causar acidente, você pode ficar perdida, ou então você pode ficar dando preferência para todo mundo, gente. Eu dei aula sim para uma aluna cerca de uns 2 meses atrás que ela queria parar para todo mundo passar. Então assim, eu falava, não, pode ir, não é a vez dele, é a sua vez. Mas ela, não, mas eu quero ser gentil. Na verdade não era porque ela queria ser gentil, era porque ela estava com medo de parar. Então ela estava fugindo, né, na verdade, da situação, ou então ela estava com medo de repente a pessoa bater nela. Então é importante você saber tudo isso. Quando é a sua vez, quando é a sua mão, quando você pode ir. Tudo isso, quando você faz a aula, o instrutor, ele é obrigado a te explicar, tá? Porque quando você faz uma aula prática, junto com a prática vem a teoria também. Por exemplo, direção defensiva, tá? Você não precisa pagar um cursinho de direção defensiva. Não, você pode fazer a direção defensiva dentro do próprio carro, porque você vai entendendo o porquê de muitas coisas, o porquê que eu tenho que parar, rotatória, qual que é o momento, qual que é o lugar que eu posso parar, qual que eu não posso, não ficar fugindo o tempo todo da situação. A maioria das pessoas que começam a dirigir, todas elas, fogem da situação, se esquiva de repente quando um carro vai entrar, ela joga com tudo pro outro lado de medo do carro bater nela, sendo que ela também pode causar um acidente. São tudo coisas que a gente precisa ter consciência quando vai sair, que na hora o cérebro ele não reage, tá? Na hora o que pode acontecer é uma acelerada errada, uma freada errada, tudo por falta de entendimento. Por quê? Porque ninguém explicou da maneira certa. Fuga é quando você tá fugindo o tempo todo da situação. Então você tá fugindo porque você não quer passar por aquela situação. Então, eu quero dirigir, mas eu não quero ir pelo centro da cidade. Está fugindo da situação. E a esquiva é o tempo todo quando, por exemplo, é a sua vez, né, de ir. Às vezes o carro vai entregar ali, acabou de entrar um carro, né? Se no caso ele veio, por quê? Porque ele viu que dava pra ele, tá? Por que que às vezes algum carro entra com tudo, você fala, ai meu Deus, ele poderia bater? Não, ele não poderia bater, porque ele calculou e ele sabia que dava tempo de passar. É sempre assim? Não, nem sempre é assim. Pode ter algum doido? Pode, mas gente, isso é muito difícil. Você não vai sair por aí todo dia encontrar um doido no trânsito não, tá? Pra você entender. Então, o que que a gente precisa entender? Que tem momentos que não dá pra você fugir, que você precisa encarar. E a esquiva, que é ficar se esquivando o tempo todo. Vai entrar um carro ali, eu jogo pra lá. Você pode bater em alguém se você jogar, tá? Então, pra vocês entenderem o que é fuga e esquiva, fugir da situação, ficar o tempo todo fugindo de dirigir, né? Esses pensamentos que sempre vêm para fazer você acreditar que você pode bater, que você pode, que pode acontecer alguma tragédia, que é um pensamento disfuncional, que na verdade você já
nasceu com ele, você nasceu não, na verdade, você cresceu com ele, tá, gente? Porque o ser humano, ele nasce uma tábula rasa, tá? O ser humano, ele nasce limpinho, 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 limpinho. Só que as crenças familiares que as pessoas colocam em você, pai, mãe, tio, tia, porque é perigoso, porque você pode se matar, porque você pode matar alguém, porque você pode ser atropelado. Você vai criando uma estrutura psíquica totalmente defasada, totalmente errada. Porque às vezes você vê pessoas que têm medo e tem outras pessoas que não têm medo nenhum, porque o ambiente que ela está, ela tem pessoas muito corajosas do lado dela, pessoas que estimulam, que incentivam. Então isso faz toda a diferença. Se você é uma pessoa que tem muito medo, você vai olhar na sua família e você vai ver que tem alguém que tem muito medo. Não é todo mundo corajoso. Ou que então você recebeu muitos reforços quando mais jovem sobre uma situação, ou de repente passou por uma situação de risco, de tragédia, às vezes na família, às vezes com você mesmo, e ali naquele momento você também recebeu algum tipo de reforço. Isso faz com que você tenha sempre, né, pensamentos disfuncionais. Esses pensamentos vêm, né, para mostrar para você que você não vai conseguir, que é perigoso. E isso aí, quando você pensa em ir para algum lugar, a primeira coisa que você vem na sua cabeça, vai dar errado. Não vai dar. Vai acontecer isso. E aí, o que acontece? Você foge da situação. Alguém, vamos ali comigo? Não, não vou por causa que, não, vamos de Uber, vamos. E você sempre vai estar fugindo da situação. Às vezes o marido fala, vamos mulher, vamos lá que eu vou te ensinar, que eu vou te ajudar. Aí a mulher fala, não, vou fazer o almoço agora. E você tá fugindo da situação. E a esquiva, gente, a esquiva é acontecer uma situação, você tá correndo, sempre jogando o carro pro outro lado. Você vê um buraco, você joga pro outro lado. E isso é inconsciente, muitas vezes. O ônibus vai entrar, você acha que porque o ônibus é maior que você, ele tem que entrar. Não, ele não tem que entrar, não é a vez dele, é a sua vez. E a maioria das vezes o que acontece? Joga para o outro lado. Quando você joga para o outro lado, você pode bater em alguém. Você tem que permanecer no seu lugar sabendo que se alguém bater em você, com certeza essa pessoa vai ter que pagar. Agora, se você bater no carro que está na sua esquerda, quem vai pagar é você. Só para vocês entenderem, gente. Bom, foi uma dica aí para vocês, tá? Para vocês terem bastante cuidado. Quando for olhar para mudar de faixa, olhar para o lado esquerdo, tá? Vem você também para o Auto Treinamento 10, se inscreve no nosso canal. Você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre o quê? O que você acha que é relevante, que vai te ajudar muito se a gente fizer um vídeo explicativo sobre isso? Coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo especialmente para você, tá bom? Vem você também para o Auto Treinamento 10 e se inscreve no nosso canal, nos acompanha nas redes sociais. Auto Treinamento 10.